Vem para falar sobre os brinquedos, já que hoje é o Dia das Crianças. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a pedagoga e coordenadora da Brinquedoteca da Ubra, professora Rosemary Ranzolin. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa. E a Manu, que já está brincando, interagindo com os brinquedos que tu trouxeste, né? Existe um brinquedo ideal para cada faixa etária da criança? A criança, na verdade, ela já, desde o seu nascimento, ela já está brincando, né? E o objeto do brinquedo é o próprio corpo. Então, ele vai explorando, porque o grande objetivo do brinquedo é essa exploração, é essa curiosidade, né? É o desafio, é a pergunta e a resposta. Então, esse primeiro objeto é o próprio corpo. E ela vai brincando e vai se descobrindo a partir da própria brincadeira. Conforme isso vai desenvolvendo, ele vai tendo apelos de objetos, né? São os brinquedos concretos. Então, ele vai, da mesma forma, fazendo exatamente essa pesquisa que ela está fazendo agora. Desenvolve habilidades, sim, né? Força o raciocínio, a imaginação. A criança precisa brincar? Profundamente, assim, desde a questão do raciocínio lógico, de fazer o movimento e o corpo dar conta disso, assim como a resposta à pergunta. E o jogo é isso, né? É dar respostas. Então, a cada momento, a cada movimento de peça, esse jogo continua, né? Ele não tem uma resposta fixa, ele vai ter que descobrir. Então, dentro disso, a importância da socialização com outra criança ou com os pais, né? É fundamental dentro desse Isso processo. Que tu falaste é super importante, porque hoje em dia, cada vez mais as crianças são filhos únicos, as famílias estão cada vez menores, né? Não saem tanto para as ruas, até por causa da violência, né? A criança precisa brincar, nem que seja com os pais, se ela não tem outra criança para brincar? É fundamental, né? Além de ser um diálogo de conhecimento, ele vai fazer essa interação profunda com o filho, né? Uma hora de parada e de conversa, e essa conversa é dentro da brincadeira. Então, ela é espontânea, ela é livre, ela é sincera e vai se construindo o diálogo e o brinquedo dentro deste campo, ele é infinito em possibilidades, né? É importantíssimo. Tu trouxeste aqui 2 brinquedos de madeira, né? Bem super coloridos, tanto que a Manu sentou aqui, ela nem conversou com a gente, ela já foi direto pro brinquedo ali para interagir. A gente sabe que hoje em dia, né, Rose, o celular, o computador, as crianças vão direto para o celular, direto para o computador. É muito prejudicial ou não esse contato com o videogame, com os joguinhos de computador? A questão do brinquedo virtual, né? Ele tem 2 questões, assim. Primeiro, porque o corpo, ele faz parte do jogo, né? Então, ele vai aprender com o corpo. E quando ele pega, no caso, o game ou o jogo, ele faz um movimento único, né? E a parte do corpo é a mão e o pensamento. E o resto do corpo, ele fica negligenciado. E isso é muito complicado porque todo esse movimento de pensamento, ele necessita de um corpo que responda a tantas demandas. Então, por exemplo, um jogo de futebol, né? O pensamento pergunta, o corpo responde, essa é a interação. E no movimento do game e o game, o virtual, não, ele fica parado enquanto o pensamento está girando. Então, isso, nesse sentido, é complicado dizer que isso dá conta do jogo e da brincadeira. O corpo, ele não é convidado para fazer parte dessa brincadeira. Então, ele é interessante enquanto lógica de raciocínio, não tenha dúvida, né? Porque a resposta é muito rápida, ele tem que estar sempre pensando muito rapidamente. Isso é interessante, não tenha nem dúvida. Mas o movimento do corpo de brincar com né, subir em árvore, jogar a bola, não, isso é fundamental. Assim, a interação disso também, né? Num jogo de futebol, por exemplo, muitas crianças brincando ao mesmo tempo, né? A parte da deixa, agora é o meu espaço, agora é o teu espaço, né? Agora eu vou dividir isso contigo e vou jogar a bola para ti, né? Agora é momento de parada, né? E o corpo acompanhando todo esse movimento. E isso é legal também porque a criança, ela muitas vezes aprende a perder em disputas, sim, em jogos. Sim, que não só para mim, um objeto, como eu digo, muito asséptico, né? Não, é ali o contato do corpo com o olhar do outro, né? Nós vivemos numa sociedade e a gente tem que saber viver respondendo para as pessoas ou perguntando
que fica um monólogo, né? Aqui é um monólogo, ele pergunta, ele responde e não há uma resposta, bem, na verdade, né? O ser humano, ele também é um pouco esquecido. Então, a importância do jogo virtual é interessante, mas tem que ter outras possibilidades também. Quando eu compro algum brinquedo, eu preciso levar em consideração a faixa etária da criança, né? Porque, claro que os pais geralmente observam esses detalhes, mas um tio, um padrinho, um amigo, né, que presenteou aí no Dia das Crianças, muitas vezes quem não tem filhos não tem esse cuidado com a faixa etária, né? Até porque não vivencia, né? Eu tenho que cuidar isso? Sim, normalmente o jogo, o brinquedo que tu vais comprar, ele vai ter uma recomendação de idades, né? De 2 a 4, de 4 a 8 e assim vai, né? Então é importante que tu respeite isso e normalmente tem um selo, né, que vai identificar que ele está certificado. Isso é um cuidado. E eu sempre recomendo com crianças pequenas, quanto menor a criança, maior é a pecinha, o jogo, né? Porque como eles estão numa fase muito oral, que eles vão conhecer, né? Eles vão engolir. 0 a 2 anos, isso. Às vezes um pouquinho mais, vai depender, né? Então, porque eles vão botar na boca, né, esse brinquedo, vão aprender por esse ato, assim. Então é importante que sejam peças grandes, assim, que não vá dar leso. Eu digo qual que eles não vão engolir a peça, por exemplo, assim, isso não pode acontecer. Então tem que ter cuidado com o jogo, com peças pequenas. Isso a questão também, tem crianças, a questão dos brinquedos de pelúcia, tem que dar uma cuidada também, né? A questão de ácaros, essa questão de alergias. Já tem brinquedos hipoalergênicos, né? Então, esses cuidados se recomenda na questão. Até para a criança não se fira, não se machuca. Sim. Ter este cuidado, né? E a questão da cor é importante, a questão do desafio, se sentir desafiado. Na verdade, são peças de madeira, mas é muito mais do que isso, né? É uma forma que interessa e me desafia. Com certeza. E eu achei bacana que tu trouxeste esses brinquedos, porque muitos pais confundem o valor do brinquedo com a qualidade de entretenimento. Poxa, eu vou dar um presente super caro para o meu filho, né? E muitas vezes um presente como esse, um material de madeira mais simples, entretém muito mais, né? Por exemplo, a Manu aqui está totalmente... Não, e às vezes a caixa do brinquedo. Às vezes a caixa do brinquedo é mais interessante que o próprio brinquedo, né? Então os pais vão lá com uma expectativa enorme com o brinquedo, daqui a pouco a criança pega, rasga a caixa, vira a caixa de boneca, a casinha de boneca, que era a caixa do presente. Ou brinca uma semana e já não tem tanta graça mais. Interesse, né? A resposta é muito rápida e termina por ali. Né? Então não fica a questão do desafio, ele tem que se sentir desafiado, ele vai aprender pela curiosidade da não resposta. E ele vai procurar respostas para isso, né? Com certeza. A gente falou dos brinquedos aí até 2 anos de idade, tu disseste que tem que tomar cuidado com os brinquedos com pequeno, né, com o tamanho do brinquedo, e também com os materiais de pelúcia por causa do ácaro. Crianças de 2, claro que isso não é rigoroso, né? 2, aí muda o brinquedo. Mas e na média, assim, de 2 a 4 anos, quais são os tipos de brinquedos? Assim? É a questão do desafio mesmo, né? Ele já vai ter algumas regras, né? As bonecas entram para as meninas, os carrinhos, a coisa do movimento, eles vão interagir com esses objetos porque eles vão criar histórias, né? Por exemplo, os pais leem muitas vezes a mesma história para a criança, é porque ela entende em fragmentos, então ela vai juntar essas peças. Então a boneca, ela ainda é, e agora os meninos brincam também com seus bonecos, né? Não pode ter preconceito nessa questão da infância, né? Porque muitas vezes os pais proíbem, não, menino não vai brincar de boneca, e menina de carrinho. A Manu estava me contando que ela gosta de dinossauro, tudo para ela é dinossauro, né, Manu? Dinossauro? Boneca não. Eu digo, a boneca e o boneco, eles estão cada vez mais, essa questão, isso é de menino, isso é de menina. Não tem tanta, essa questão ela é muito mais cultural, assim, quando a mãe nasce, no caso, quando a menina nasce, a mãe veste ela de cor-de-rosa. Isso é uma cultura, né? Não é a menina que vai escolher isso, é disso. A cultura que vai se formando, menino de azul, menina de cor-de-rosa. É a própria cultura que vai se modelando, isso é de menino, isso é de menino.
Não, eu penso que isso deve ser cada vez mais explorado, né? A questão da rua, a questão do pátio, a questão da bicicleta, a questão de interagir essa criança fora do mundo, que não estão aprisionados nos objetos virtuais, assim. Isso é muito importante, que ela faça cada vez mais. E a família dentro deste espaço é fundamental. Interagir, né? Buscar respostas, vamos jogar juntos, né? Sei que é complicado, o pai trabalha, a mãe trabalha, faz parte da vida dele. É uma escolha, né? A família, no caso, de participar de todos os processos e ter um hábito. A gente pode ter hábitos de leituras, né? A gente pode ter hábitos de brincadeiras também com os filhos, a hora do brinquedo. Tem que ter um horário para brincar? Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Olha, o brinquedo, se tu tiveres que ter uma regra, ele deixa de ser brinquedo para virar um hábito, né, uma rotina. E o grande lance, né, o grande lance do brinquedo é a espontaneidade. Então, o momento, mas que se tenha tempo, mas não uma hora fixa, né, isso é tolir toda a liberdade e a espontaneidade que os pais podem ter dentro dessa relação, que é fundamental. Rosa, muito obrigada pela presença, adorei te receber aqui no programa. Obrigada, Manu, também pela presença. Ela está super atenta. Muito bacana. Bem, agora a gente vê o VT da Dominique, ela foi saber as fofocas das celebridades infantis. Roda aí.